Quando a Bíblia fala a respeito dos filhos, o tema de hoje, voltando, é honra teu pai e tua mãe. Estava sem áudio aqui na live. Mas, quando a Bíblia fala a respeito dos filhos, ela diz assim, que os filhos são a herança do Senhor. Ela diz também que os filhos são os discípulos do Senhor. Lá em Joel 2, no versículo 28, diz que os filhos serão profetas do Senhor. Lá em Isaías 65, no versículo 23, diz que os filhos não serão para a vergonha, não serão para a tristeza, mas para a paz e alegria. E Deus fala que irá conquistar a terra com os filhos dele. Ele também fala que através da oração e do jejum, os filhos encontrariam o caminho correto para a vida, e que o clamor da oração dos pais mudaria a história dos filhos. A Bíblia também traz que Deus, Ele vai salvar os filhos que são valentes. Também ele conta a história de Jó, que foi um homem que intercedeu pelos seus filhos. É interessante também que a Bíblia fala, e aí está o versículo do nosso culto de hoje. Abra sua Bíblia em Êxodo 20, no versículo 12. Êxodo 20, no versículo 12. Abra sua Bíblia, Êxodo 20, no versículo 12. Lá diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Quando a Bíblia fala a respeito de honra, ela está se referindo à glória, ela está se referindo a valor. Não é uma coisa relacionada a valores exteriores, mas está relacionada com o interior, está relacionada com a mais pura verdade. Quando ela diz sobre honra, ela quer dizer assim, que nós devemos reconhecer a realidade. Quando ela se refere a Deus, devemos reconhecer a realidade de Deus, devemos lidar com a presença de Deus, devemos dar a Deus o justo lugar na sua existência, reconhecendo a importância que Deus tem na nossa vida, reconhecendo os atos de Deus na nossa vida, a dedicação de Deus por nós, o seu afeto e seu cuidado. Mas honrar não se trata apenas disso. Esse mandamento que nós lemos na Bíblia, ele é muito importante porque ele é o único mandamento que contém um êxito dos 10 mandamentos. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, como te mandou o Senhor. Isso está lá em Deuteronômio 5, versículo 16. Uma outra forma deste mandamento. Lá diz: honra teu pai e tua mãe, como te mandou o Senhor, para que se prolongue teus dias e prosperes na terra que te deu o Senhor teu Deus. Este mandamento, ele promete uma vida longa e uma vida feliz também. E o que é muito importante é que nenhum outro mandamento traz essa ideia de felicidade como este mandamento traz. Sabe que o quarto mandamento, ele requer algo demais de nós. A gente precisa entender que este mandamento, ele é muito importante, e até para aqueles filhos que não tiveram bons pais. Não quer dizer que se você não teve um bom pai, você não precisa honrá-lo. Isso significa que todos os filhos, não importa os pais que tiveram, eles podem ser felizes aqui na terra. Tudo isso depende do justo reconhecimento que nós damos para com aqueles que são os nossos pais. Este mandamento, ele é o primeiro mandamento
que Deus começa a usar para um relacionamento entre o ser humano ali no decálogo. E nada mais justo do que colocar o primeiro mandamento como honrar o pai e mãe. Porque os pais e as mães são os representantes de Deus aqui na terra. Uma coisa que eu achei muito interessante é que a Bíblia não diz assim: obedeça seu pai e sua mãe. A Bíblia diz: honra teu pai. Porque honrar e obedecer é muito diferente. Obedecer, você pode obedecer alguém sem sequer respeitar essa pessoa. Sem gostar, você pode obedecer por medo, você pode obedecer por obrigação, você pode obedecer por pressão, mas honrar significa valorizar, significa considerar altamente. Honrar significa ter em grande estima, respeitar. Muitos filhos não sabem ainda honrar os seus pais. Você pode obedecer sem honrar, mas é impossível você honrar sem obedecer. Irmãos, filhos, honrar é querer o bem dos seus pais. Honrar é fazer com que eles se sintam bem. Honrar é agir para que seus pais se sintam bem, ouvir os seus conselhos. Honrar é falar bem de seus pais. É procurar um jeito de mostrar a eles a gratidão, o nosso respeito, a nossa admiração, o nosso amor. Isso é você honrar o seu pai e sua mãe. É claro que, para várias idades, honrar não é um ato simplesmente pontual. Mas a gente pode honrar, os filhos podem honrar os pais de várias formas. Uma criancinha de 6 anos de idade, ela pode honrar o seu pai sempre e a sua mãe, sempre abraçando, dando carinho, ouvindo. Um adolescente, ele pode honrar o pai e a mãe tratando de uma forma digna, conversando com o pai e com a mãe, não como se fosse um qualquer, mas alguém que merece o seu respeito, que merece o seu amor. Um jovem pode honrar o seu pai e sua mãe ligando para eles, mandando um cartão de agradecimento, ajudando nos serviços domésticos. Nós temos várias formas de honrar os nossos pais, e dependendo da idade é uma forma diferente. Mas tudo isso é importante porque um filho, ele custa muitas renúncias. Quantas coisas os pais deixam para cuidar de seus filhos? Às vezes a gente deixa de fazer um passeio que a gente tanto sonhou, uma viagem que a gente tanto quis. Às vezes a gente, os pais, deixam de comprar roupas novas para dar roupas para os seus filhos. Quantos pais eu conheço que eles têm um sapato velho, a roupa velha, mas os filhos estão usando roupas novas? Os pais renunciam muitas coisas, horas de sono. Os pais renunciam àquela comida tão gostosa que eles gostavam de comer no restaurante. Eles abrem mão do descanso, tudo pelos seus filhos. E o que os pais pedem em troca? Os pais pedem pouquíssimo em troca. Os pais pedem que seus filhos escolham bons amigos, boas amigas. Os pais pedem que os seus filhos se relacionem, se casem com alguém que seja uma pessoa decente. Os pais pedem que seus filhos visitem lugares bons, que tenham boas recreações, que seus filhos estudem com responsabilidade, que vivam de uma maneira correta, que tenham uma boa profissão, que tenham cuidado com as roupas que vão vestir, que tenham uma responsabilidade no trabalho. E os pais querem simplesmente
que os filhos tenham uma ótima vida espiritual. É por isso que o amor do pai e da mãe, de uma forma muito simplória, muitas vezes é comparado com o amor de Deus. Porque quando Deus olha para nós, tudo o que Ele quer para nós não é simplesmente para Ele, mas tudo o que Ele sonha para nós está relacionado ao nosso próprio bem. E os pais também são assim. Quando eles olham e querem algo para nós, eles querem algo para o próprio bem dos seus filhos. Gostaria de dar alguns conselhos para os filhos. Eu sou filho e eu já falhei muitas vezes com o filho. Na realidade, quem é o filho que nunca falhou com o seu pai, que atire a primeira pedra? Mas eu queria dar alguns conselhos para os filhos que estão assistindo e participando conosco. O primeiro conselho é: dê valor aos seus pais. Você demonstra valor a eles quando você ouve as orientações dos seus pais. Os pais devem receber a sua honra, e isso também está relacionado ao orgulho. Nós temos que ter orgulho dos pais que nós temos. Algumas coisas que nós demonstramos o nosso valor aos nossos pais é quando nós passamos tempo de qualidade com eles. Quanto tempo que você gasta com os seus pais? Você gasta um tempo suficiente? Outra forma de demonstrar valor aos seus pais é conhecendo a história deles. Aonde ele cresceu? Qual é aquela história de infância que ele passou, que é muito interessante? Quando você reconhece e conhece a história dos seus pais, você começa a entender por que eles são daquela forma, por que eles agem daquele jeito. Outra forma de dar valor ao seu pai é reconhecer e viver os valores desse pai. Se esses pais dão valor ao trabalho, dê valor também ao trabalho. Se eles dão valor à honestidade, dê valor à honestidade. Se eles dão valor à palavra de Deus, dê valor à palavra de Deus. Sim. Mas a gente precisa dar valor aos nossos pais se nós queremos honrar a eles. Ame e respeite a sua família e a família dos seus pais. É muito ruim quando a gente vê uma família muito desunida. Mas honrar os nossos pais está relacionado a nós nos unirmos àqueles que eles amam e respeitam. Honrar os pais é reconhecer a educação que eles nos deram e porque nós chegamos até este momento e as nossas realizações. Quando você tiver um sucesso em algo na sua vida, reconheça que o seu pai faz parte disso. Eu me lembro que quando eu me formei, um dos momentos mais emocionantes da minha vida foi quando eu peguei ali o certificado da faculdade e eu entreguei para os meus pais. E ali eu agradeci pelo que eles tinham feito por mim. Poucos sabem disso, mas chegou uma época na faculdade que o dinheiro acabou. Eu estava pagando com meu próprio dinheiro a faculdade. E aí eu lembro que meu pai e minha mãe, trabalhando muito, quem já estudou internato sabe que é um custo elevado e isso é importante mesmo para que a gente viva bem e estude bem naquele local. E eu lembro que eles trabalhando muito, por mais ou menos uns 2 anos, eles pagaram a minha faculdade. Então, eu hoje sou muito grato pelo que eles fizeram para mim. E isso é uma forma de eu estar agradecendo a eles por aquilo que eles fizeram para mim. Reconhecer o bem que eles fizeram, que eles fazem. A gente precisa valorizar os nossos pais pedindo conselho a eles. E quando a gente precisa de conselhos, é conversar com eles, pedir o que eles acham, não só simplesmente ficar desabafando, reclamando. A gente precisa parar para ouvir de verdade, porque tudo isso que a gente está passando, eles de alguma forma já passaram isso no passado, e os pais, cada dia que passa, eles têm mais sabedoria. Muitas vezes eles sabem o fim disso daí, que você como filho está vivendo. E às vezes nós somos filhos muito teimosos, a gente pensa, meu pai não sabe o que está acontecendo.
Meu pai não sabe o que é isso. Por que está falando essas coisas? Irmãos, nós como filhos, nós temos que aceitar a autoridade dos nossos pais. Tudo isso que eu estou falando, é claro que está relacionado àqueles pais também que buscam a verdade de Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses 3, no versículo 20. Colossenses 3, no versículo 20. Lá diz assim: em tudo sejam obedientes aos seus pais, pois isso é agradável ao Senhor. Jesus, ele respeitava a autoridade de seus pais e ele era obediente a eles, mesmo eles sendo falhos e imperfeitos. Ellen White diz algo muito interessante no livro Testemunhos, no volume 1, na página 497 e 498, que diz assim: filhos que desonram e desobedecem aos pais e não levam em conta seus conselhos e instruções, não podem ter parte na terra feita nova. A terra purificada não será lugar para o filho ou a filha rebelde, desobediente e ingrato. Olha que forte isso, irmãos. A menos que aprendam obediência e submissão aqui, jamais a aprenderão. A paz do redimido não será mareada por filhos desobedientes, indisciplinados, insubmissos. E olha o que ela diz: nenhum transgressor do mandamento pode herdar o reino dos céus. Irmãos, isso é muito forte. Quer dizer que se eu não honro o meu pai e minha mãe, eu não estarei no céu. Outro conselho muito importante é que nós devemos respeitar os nossos pais. E com relação a respeitar, a gente tem que saber as palavras certas para dizer a eles. Respeitar está relacionado às ações, respeitar está relacionado às palavras. Mas nós precisamos respeitá-los. Um filho não pode xingar o pai, um filho não pode xingar a mãe. A gente tem que ter muita sabedoria para falar com os nossos pais, com respeito, claro, com intimidade também. Mas mesmo na intimidade, nós podemos ter respeito a essas pessoas que nós tanto amamos. Por último, cuide de seus pais. Isso é muito importante. O que um pai passa para cuidar de seus filhos, só o pai realmente sabe. Madrugadas acordado, roupa para comprar, um cansaço tremendo. Quantas e quantas vezes os pais passam por coisas que eles fazem por prazer, por amor. Mas existem muitos pais que estão largados por aí. Aquilo que ele fez por você, você precisa fazer por ele em troca. Cuide de seu pai. Isso é um exemplo que Jesus nos dá, porque Jesus, logo antes de morrer, ele providenciou alguém para cuidar de sua mãe. Olha que coisa linda. Meu querido jovem, minha querida jovem, é muito importante que você valorize o seu pai. Outro dia eu li uma história que eu achei tão bonita. Um jovem arrumou um emprego numa empresa e era um emprego muito bom. Ele seria um administrador de uma empresa muito importante. E o chefe dele, para testar ele, chamou um dia e disse: olha, eu preciso que você faça algo aqui que é um dever para você. Ele disse: quem foi que te ajudou a chegar até aqui? Quem pagou os seus estudos? Ele disse: foi seu pai? Ele disse: não, meu pai ele morreu quando eu era bebê. Quem pagou meus estudos foi minha mãe. E minha mãe pagou os meus estudos
lavando roupa. E então o chefe dele disse: então vá para sua casa hoje, e você vai pegar a mão da sua mãe, e você vai lavar as mãos da sua mãe. E ele não entendeu nada quando ele chegou em casa. Ele pegou a mão da mãe dele, ele nunca tinha reparado como era a mão da mãe dele. E ele começou a lavar aquela mão calejada. Em alguns momentos a mãe reclamava até mesmo de dor. E então ele começou a ficar emocionado. E ele entendeu o quanto custou aquela vida dele, o quanto que ela trabalhou para ele ter chegado até aquela posição. No outro dia ele chegou e disse para o patrão dele que tinha feito aquilo. E o patrão disse: agora você está preparado para a promoção que eu tenho para você. Porque agora você está aprendendo a dar valor no seu passado, a dar valor como você chegou até aqui. E por isso, agora você pode ser uma pessoa que vai me ajudar muito nessa empresa. Você está sendo promovido neste momento. Saiba que um filho que não dá valor ao que recebeu, ele não está honrando seu pai. Ele não merece nada do que ele tem aqui nessa terra. Mas Deus tem uma esperança para nós. Deus mostra em sua palavra que chegou o momento da conversão dos seus filhos aos seus pais. Isso está lá em Malaquias 4, no versículo 5. É aquele momento do arrependimento dos filhos que têm sido maus para com seus pais. Como eu disse para vocês no começo, no decálogo, o mandamento de honrar pai e mãe está relacionado à felicidade, a uma vida longa e feliz aqui nessa terra. Não tem como você ser feliz se você não honra o seu pai e sua mãe. Não tem como você ser um verdadeiro cristão se você não tem um bom relacionamento com o seu pai e com a sua mãe. Mesmo que alguns filhos tenham razão, porque alguns pais não são bons pais, mas mesmo assim, chegou o momento de você, como filho, perdoar. Talvez eu esteja falando para alguém em casa que tenha tido um relacionamento muito conturbado com o seu pai. Eu quero dizer que este é o momento de você abrir o seu coração. Talvez vocês estejam em casa juntos, talvez este é o momento de vocês se reconciliar. Se você estiver longe, ligue para o seu pai, para a sua mãe, para quem você teve dificuldade no passado. Mas este é o momento de você pedir perdão, de você perdoar e ser perdoado. Nós, como filhos, precisamos honrar os nossos pais. A Bíblia traz uma história muito clássica que todos nós conhecemos, que é a história do filho pródigo. E naquela história é tão linda porque o filho fez de tudo de errado para com o pai. E a Bíblia mostra claramente que quando o filho se arrependeu, o pai não ficou criticando a volta do filho, mas o pai recebeu o filho de braços abertos. Eu acredito que se você voltar para casa, se você pedir perdão, seu pai vai te receber de braços abertos.